Fala galera, esse primeiro vídeo eu queria tratar de um tema que está bem evidente atualmente, que é a questão da ciência, né? Nós percebemos nas redes sociais toda a discussão aí envolvendo as pessoas, tanto leigos quanto pessoas que são da área, e uma série de notícias vão surgindo e se discute sobre as vacinas, sobre os tratamentos, e quando se trata da relação com a igreja, nós vemos uma série de polêmicas, uma série de assuntos que acabam se tornando um pouco, vamos dizer, mal entendidos aí por muitas pessoas. Então, o objetivo aqui é a gente pensar um pouco acerca disso, e para pensar sobre ciência eu pontuei aqui algumas coisas. A primeira delas é que a gente deve pensar aí, olhando com a visão mais cristã, ou melhor, com a visão cristã de mundo, é o fato de que toda a verdade ela pertence a Deus, né? Deus criou tudo bom, Deus nos criou com a capacidade de interagir com a criação, Deus nos deu inteligência, razão, enfim, quando o homem ele vai para o laboratório, quando ele vai estudar as coisas, ele está na verdade ali estudando a criação, melhorando o mundo ao seu redor, de sorte que possa, mesmo que ele seja um ateu, abençoar a vida de outras pessoas. Então toda a verdade pertence a Deus, é uma máxima que vem de teólogos antigos, exemplo de Calvino, do Herman Bavinck, também ali na Holanda e tal, e o Abraham Kuyper no seu livro também, quando vai tratar dessa temática, ele lembra para nós que toda a verdade pertence a Deus. E obviamente eles fazem essa afirmação com base naquilo que vem da Escritura. Então tudo aquilo que é bom, verdadeiro, belo, vem do Senhor e pertence ao Senhor. Então toda a área do conhecimento, quando ela descobre algo que é verdadeiro e bom, aquilo ali é, em última instância, vamos dizer, uma propriedade de Deus. Então tudo pertence a Deus, todas as ciências elas são importantes para o bom andamento da humanidade e da sociedade, e nós não podemos desprezar a ciência dessa forma. A gente percebe um grande mal-entendido na igreja por parte de muitas pessoas. Isso reflete bastante nossos problemas educacionais, que acabam também atingindo a igreja de uma certa forma. A maioria das pessoas elas não sabem de fato o que é ciência, elas têm ali um entendimento mais ou menos vago, elas têm aquelas noções, né? A gente sempre vê pessoas repetindo: eu não confio no que o homem cria, ciência, ciência, e na verdade a maioria das pessoas elas não fazem nem ideia do que seja. Algumas não têm contato como que são feitas as produções científicas, e é por isso que nós devemos buscar conhecer melhor as coisas, saber que temos bons cientistas aí trabalhando para a glória de Deus, são extremamente competentes nas suas áreas. Muita gente que crê e está no laboratório e que produz livros e que produz conhecimento e que produz medicamentos, enfim, que está aí trabalhando. Exemplo do Francis Collins nos Estados Unidos, né? Uma figura importante ali, já vem vários governos ali trabalhando e é um dos que está encabeçando ali as pesquisas com a vacina. É um cientista importante, mundialmente importante, e é cristão, né? Tem ele, teríamos vários outros exemplos também aqui no Brasil de pessoas que estão na academia, mas que também creem em Deus. Então tudo isso é bom da gente imaginar, porque por conta desse mal entendido, muita gente na igreja trata a ciência como se ela fosse uma inimiga, um antagonista da fé, quando na verdade isso foi um mito que foi criado. E aí nós teríamos toda uma discussão para relembrar lá na história, desde o iluminismo, aquela ideia de colocar o homem no centro e tal. De repente se cria esse mito de que a fé e a ciência elas são inimigas. Mas na perspectiva cristã, não. O crente ele pode estudar, na verdade ele deve estudar, ele deve se aprimorar, usar os dons e talentos que Deus lhe deu para a glória de Deus, seja em que área for, né? Ou política, na psicologia, na economia, todas as áreas. Então é muito importante que os crentes estudem, né? Não há problema algum em você buscar aprimorar as ferramentas intelectuais que Deus lhe deu. Então, quando a gente olha na Bíblia, exemplo do Salmo 19, que é clássico para falar, né, da natureza e da palavra de Deus ali. Então nós temos a revelação geral, a revelação especial de Deus, e a natureza foi criada por Deus, e ela é para ser estudada, ela é para ser conhecida, ela revela a glória do próprio Senhor. Então é importante a gente lembrar disso, e por isso nós não podemos desprezar as outras áreas
do conhecimento. Então, o que a gente observa muito por conta desse mal-entendido, a gente vê, por exemplo, os jovens da igreja, e acho que isso talvez seja o maior temor de muitos pastores, de muitos líderes, porque pesquisas, por exemplo, nos Estados Unidos revelam que lá uma boa parte dos jovens saem da igreja, vão para a universidade e se desviam da fé. Só que, obviamente, a gente sabe, né? A fé ela é um dom de Deus, não é algo que você perderia assim simplesmente, mas isso evidencia uma base fraca, vamos dizer assim, no preparo desses jovens, no conhecimento da palavra, no conhecimento de uma boa teologia, que faça com que eles não tenham medo de encarar os debates, os desafios e que possam buscar ali produzir coisas relevantes mesmo. E acontece que muita gente fica com medo, fica com aquela noção, nossa, a universidade vai desviar, quando na verdade não deveria ser assim que as coisas acontecessem. Então a ideia é que se reforce nas igrejas o preparo desses jovens, né, que pretendem ir para a universidade e aprofundar o conhecimento, para que eles tenham uma boa base, porque quando você tem uma teologia muito superficial, quando você tem um estudo muito ruim bíblico na igreja, isso vai refletir nas outras áreas da vida, inclusive nos estudos, e talvez, muito provavelmente, essa seja a razão pela qual muitos jovens acabam questionando a fé, porque não tiveram uma boa base, sem um bom conhecimento bíblico, sem uma boa teologia, eles acabam sendo facilmente levados por outras ideias, né? Então a gente está num contexto bem complicado no nosso país. A polarização política é muito forte, as pessoas hoje elas não conseguem mais debater absolutamente nada sem tentar enquadrar ali nessa polarização. Que, diga-se de passagem, está até muito chato isso, porque tudo que se fala hoje, as pessoas elas vão tentar de alguma forma buscar ali do seu político de estimação e é uma confusão muito grande. Tudo isso já é um reflexo de uma educação ruim e de uma visão bíblica fraca acerca das questões da vida. Então, é importante essa relação da fé com a ciência, primeiro porque não tem como escapar disso, todo mundo tem uma base de fé, todo mundo crê em alguma coisa, até o cientista, por mais que ele se coloque como cético ou como ateu, que seja, mas ele vai ter algum tipo de fé. Não tem como escapar disso, né? Pela perspectiva bíblica, nós somos criados com senso de eternidade em nós. Calvino usava lá o termo em latim, né, os sensus divinitatis, ou seja, nós somos criados para crer, para adorar, não tem como fugir dessa realidade. Então, mesmo que você se diga um ateu, mesmo que você seja o inimigo da religião, talvez até por uma má informação, como infelizmente uma boa parte das pessoas, você vai ter algo ou alguém que você vai colocar no lugar de Deus. E você vai fazer ciência partindo da sua crença pessoal. E é impossível escapar disso. Então, não tem neutralidade aí nessa questão. E a gente precisa pensar. Então, como a igreja poderia, de alguma forma, melhorar esse debate? Primeiro, exige informação, isso com certeza exige mais dos líderes, dos professores, dos pastores, a importância do estudo, não tem como fugir. A gente está em um mundo que é mais complexo, em que as discussões evoluíram em muitos lados, e o cristão ele não pode ficar com medo de entrar nessa arena e nem ficar abraçando qualquer ideia com rótulo cristão. Preciso estudar, preciso conhecer, né? Ir para os livros e aprimorar o conhecimento. Nós somos chamados para isso, inclusive. Então, é muito importante isso. Treinar melhor os jovens no conhecimento de uma teologia boa, conhecimento bíblico sólido, para que ele entenda que não há nenhum problema ele estudar, ele atuar em alguma área e sempre aplicando as verdades cristãs ali. É muito importante para que não se crie um medo. E tomar muito cuidado com as fontes que nós utilizamos para nos informar. Infelizmente hoje, o que a gente mais vê, e aí seria um tema que a gente poderia discutir em outro vídeo, é a questão das notícias falsas. Isso envolve, as pessoas hoje acreditam com muita facilidade, por exemplo, em teorias da conspiração, notícias absurdas, tudo isso por conta dessa falta de conhecimento. Isso se espalha pelas igrejas, isso gera mais ignorância, isso acaba também dando um mau testemunho, porque quando a igreja ela não sabe dialogar, sendo que ela
tem ferramentas incríveis para serem utilizadas partindo da nossa própria história, de muitos bons mestres cristãos do passado, a gente poderia estar na arena pública debatendo, produzindo conhecimento com a qualidade muito melhor do que aquela que tem sido feita atualmente. Então, acaba criando uma barreira, muitas vezes, para evangelizar pessoas que são da academia, da universidade, vamos dizer assim, quando a gente acaba falando besteira, por ignorância mesmo. Então, devemos perder o medo dos livros, devemos buscar boas referências, devemos nos alimentar daquilo que é bom e encarar, porque há dois riscos e há dois extremos. Ou você acaba desprezando totalmente a ciência, sendo que não tem como viver sem os benefícios que ela traz em várias áreas da nossa vida. E também tem o outro extremo, de você se tornar alguém que adore a ciência, ou coloca a ciência como Deus, ou confie tanto na ciência que você se esquece de que ela é falível, de que ela é feita por homens e de que ela não tem verdades absolutas. Isso somente Deus é a fonte absoluta de toda a verdade. Então, existem esses extremos dentro da igreja, aquela pessoa que crê em tudo que a ciência traz, é aquela pessoa que despreza tudo que a ciência fala. E nesse tempo de pandemia, isso ficou mais evidente ainda porque as pessoas começaram a falar mais sobre esses assuntos, mas infelizmente o que ficou visto foi uma grande ignorância, uma necessidade enorme de se trabalhar essas questões, de se pensar melhor e de buscar uma visão cristã acerca de como relacionar a minha fé com a ciência, reforçando, elas não são inimigas, nós podemos estudar, fomos criados para usar nossos cérebros para a glória de Deus, como muitos irmãos do passado fizeram ali, ajudaram a criar a ciência moderna. Então, que Deus nos ajude a desenvolvermos uma mentalidade mais apurada, mais afinada com a sua palavra, para que a gente não fale besteira, que a gente não acredite em tudo e que a gente aplique as verdades maravilhosas da nossa fé em todas as áreas do conhecimento, seja ele na academia ou fora dela. Então, até o próximo vídeo a gente discute aí mais outras questões. Valeu! Se você gostou, curte aí, compartilhe e ajuda aí o canal a crescer. Pode colocar a sua opinião, que você concorda, discorda, o que você acha. Eu vou deixar aí embaixo alguns links de artigos, livros que podem te ajudar a aprofundar os conhecimentos. Se você quer saber mais sobre o assunto, obviamente, você vai ter que estudar, você vai ter que ir muito além, porque aqui é muito pouco. Valeu aí!